Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. E diz a Carlinha, tia, o estudo hoje é recapitulação. Eu digo, que bom. Então, capítulo 32, intitulado Recapitulação. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer nossa prece de gratidão, e logo depois nossa querida Carla irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, que é do capítulo Recapitulação. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais um estudo, esse estudo que tu nos traz, fazendo que reflitamos nos nossos atos, nas nossas atitudes, buscando entender o que estamos fazendo aqui, do que necessitamos fazer para cada vez mais caminharmos para Ti. E o momento é de agradecimento, Mestre, por essa oportunidade, pelo estudo, pela reflexão que fazemos, pelo apoio que Tu nos dás, nos inspirando, nos ajudando a compreender esses ensinamentos e que possamos, Mestre, nessa luta conosco mesmo, cada vez mais nos esforçarmos para sermos um ser humano melhor. Obrigado, fica conosco e que Tu sempre possa estar nos incluindo, nos orientando para nós caminharmos para Ti. Obrigado, Mestre, que assim seja. E aí, Carlinha, conta pra gente. Então vamos recapitular, né? O Julinho está muito doente, está com croup e o médico disse que ele precisava tomar uma medicação. Ia confirmar se era croup mesmo, que ele ia tomar uma medicação. E o Clarencio pede para os dois seguirem o médico para eles acompanharem. E qual não foi a surpresa que chegando no hospital ele chama quem? O Silva, que é o Mário Silva, que estava falando com quem? Antonina. E aí, a Antonina, que na outra vida, vamos fazer uma recapitulação, foi a Lola Ibarruri, porque ele teve um chamego com ela. E ele, por causa do chamego dele com ela, que o que era avô dela nessa vida estava lá. O Leonardo Pires estava ainda com raiva dele. Mas ele é sempre inocente, né? O Mário é sempre inocente, injustiçado. Mas quando ele vê a Antonina, ele fica ali sentindo aquela coisa. E como ela vai ter que voltar para cá... Porque eles se conheceram nessa encarnação, né? Na outra lá como Lola. E agora também. Agora eles se reencontraram e ele é enfermeiro e está cuidando da filhinha dela. Do filho, do Julinho. Não, da Lola é a filhinha. Da Lola é a filhinha dela que tá doente e ela tá adoecida a menina e ele vai acompanhá-la até em casa para medicação. Quando ele chega lá, fica um pouco, as crianças gostam dele, ele se sente bem naquele ambiente e o que ela é? Chega a hora do evangelho. E ela vai abrir o evangelho e Clarencio já está lá, ela passa o evangelho para ele e abre na lição do perdão. E aí ela estava meio acanhada, mas foi intuída pelo Clarencio e falou até de perdão. Vamos ler as partes, que vale sempre mais o acordo pacífico, não devemos nutrir qualquer espécie de aversão, quem ajuda é ajudado, ninguém se eleva ao mais alto níveis da vida com endurecimento espiritual, o perdão é a vitória da luz, as mãos que curam não podem odiar. Então tudo isso ele foi falando momentos antes. E quando ele viu, estava na hora de fazer o serviço que o médico pediu para ele ir levar a medicação. Ele não sabia onde era. E qual não foi a surpresa dele quando ele chegou na casa do Amaro e da Zumira. E ele ficou muito mal, mas o Amaro recebeu ele muito bem. E ele já ficou assim, mas quando ele viu a criança, também deu uma coisa nele, porque quem é Julinho, senão o próprio Júlio, que que traiu ele também na outra vida. Então ele já sentiu aquelas ânsias de maldade
também de eliminar a criança, pensou em aplicar uma medicação que levasse logo ele embora, e ele estava ali, mas voltava ao mesmo tempo as lições que ele tinha tido minutos antes na casa da Antonina. Nada é coincidência. Nada é coincidência, Clarência já tinha lá. E aí foi quando o André percebeu que das mãos dele saía uma substância escura na direção do Júlio. E Clarêncio já estava ali colocando as defesas no Júlio. E ele disse: o que é isso? Do Júlio, né? O Júlio, Tadinho. por todos os lados. E aí o Clarêncio estava fazendo essa defesa do Júlio e tentando também ali nas rememorizações do Mário que ele tivesse a consciência de não fazer mais nada, porque a desencarnação do Julinho já estava próxima. E aí é quando o Julinho tem um estremecimento e ele se apavora. E aí ele fica, meu Deus, quase como... Aí ele tá nós estamos aí nessa hora que ele quase faz uma besteira e por poucos ele não e olha que ele não lembra de nada, né? E por pouco ele não se enrola mais com a lei, mas foi por muito pouco. E nós estamos aí nessa hora que a Mara e Zumira estão... Porque o menino está entrando meio que em choque, né? Ele mandou chamar o médico, né? O médico veio e disse se Amaro tivesse fé em Deus, tipo assim, que se ligasse, porque a condição de Júlio já era difícil. Sim, Já estava. O médico já desenganou. Já desenganou. E aí, e o Mário tá lá nessa hora vendo essa situação. Deixa eu só voltar ao parágrafo anterior, só o finalzinho. Rendia graças a Deus por não haver injetado substâncias tóxicas no doentinho agora moribundo. Mas não teria, acaso, concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de aberar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Só pelo que ele pensou em fazer, entendeu? Porque ele tinha veras intenções de fazer. Durante quase 2 horas, permaneceram ali os dois, calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Gente, é o segundo filho que ele vai perder com o nome de Julinho, né? Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira e colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito, acomodou o menino ao colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que era sua antiga esposa, lembra? Que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los quando a tua vontade nulos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que tua vontade se cumpra hoje e sempre. Jatos de safirina claridade escapavam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Olha a prece feita de coração, né? Júlia afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção a constrangir-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada, que parecia nascer
nos recessos dele mesmo, gritou-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio da sombra fria solução. E olha que ele nem fez, hein? Ele só teve a vontade, mas a consciência. Olha o Julinho. Olha esse Julinho. Como é o nome da a mãe dele atual agora? Zumira. E foi a Zumira que matou, facilitou, né? Facilitou. A morte de Julinho. Deixou ele partir. E agora novamente aparece esse enfermeiro, eis a vontade de matá-lo. Agora por que o Mário Silva, né, deseja fazer isso? Porque ele foi um dos que traiu também lá com a Lina. A E gente, é a própria Zumira. olha essa Lina, eu vou te contar, gente. Olha, Ela tá aí pagando. tá aí resgatando seus débitos. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala, gente, a gente arruma encrenca por causa de dinheiro, sexo, poder. dinheiro e poder. Por conta do poder você mata, você... Nossa, e é por conta disso aí que a gente está... Quantas encarnações, né? Quantas encarnações sofrendo e não é pouco não, né? Vamos entrar no aprendizado? Vamos! Capítulo 33, aprendizado. A Mari e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta, né, endurecida do menino, quando rumamos de volta ao lar da benção. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odila, se mostrava aliviado e tranquilo, como nunca o vira até então. Por isso a necessidade da reencarnação, porque lembra que ele estava com muita dor? O processo da encarnação vai eliminando no próprio corpo, porque lembra que o corpinho da criança estava muito adoecido, né? O perispírito. O perispírito, o psiquismo, lembra da mente? Enquanto as nossas irmãs trocavam ali, permutavam ideias com respeito ao futuro, indagava do orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequenino. Clarencio informou prestimoso. Júlio reajustou-se para a continuação regular da luta evolutiva que lhe compete. O renascimento malogrado não teve para ele tão somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. Porque quando ele fala deserta do aprendizado, porque ele cometeu o suicídio, né? Mas o efeito do remédio curativo. Então não é uma... Não era só expiação. E não é assim uma punição divina. Lembra que Deus não construiu a dor, o homem construiu a dor. A reencarnação, ela tem um propósito, é evolução, não é sofrimento. Sofrimento fomos nós que colocamos com as nossas escolhas. E tem a misericórdia, que aí já sai como remédio também. Sim, a misericórdia divina. A permanência no campo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, o corpo físico. Legal, né? Disse André Luiz, né? Isso quer dizer... O ministro, porém, cortou minha palavra, acentuando. Isso quer dizer que Júlio doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos de serviço. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Perguntou André, admirado. Mas voltará assim em tão pouco tempo? Esperamos que assim seja. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna que somente o retorno à escola da carne poderá facilitar. Além disso, precisa conviver com Amaro, Zumira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles,
segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorno à escola de carne poderá facilitar. É aquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos. A gente vai para o mundo espiritual, a gente estuda, a gente aprende, mas a prática, a prova é reencarnando. É aqui que testifica o que aprendemos também no mundo espiritual. Ponderou André Luiz. Essas anotações lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mongolismo, a paralisia. Vendo? Compreendemos assim que as moléstias complicadas e longas guardam funções específicas. Então, mais uma vez, Deus não construiu corpos deformados e débeis. Fomos nós que destruímos. E a forma, e aí entra a misericórdia divina, a forma de recuperar é através da vivência em um novo corpo. Olha aí a historinha de Júlio. Essa é a terceira, né? A segunda depois que ele cometeu suicídio, essa é a segunda encarnação dele já. Confirmou o orientador. Sim, por vezes é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Então acaba virando aí 2, 3, 4, 5 encarnações. E aí é interessante que a gente entende que ele viveu o quê? Foi só a infância, foi pouco tempo. 8 anos e agora meses, né? Meses de vida só. E é isso que a gente tem que entender, sabe, gente? A gente não pode se revoltar. Tá tudo certo. Sorrindo, acrescentou. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica ou como um metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, sacrifício, paciência. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada, né? Então, enquanto houver a culpa, haverá o inferno. E esse, então é só a gente não se sentir culpado. Não há como burlar a lei que está dentro de ti mesmo, dentro de nós. Saiu Mário, por um pensamento já saiu atormentado. Pensamento, exatamente, Carlinhos, já saiu atormentado. Não tem como. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a carne, a individualidade que está no nosso mundo íntimo, assim como a argila é conduzida ao calor de cerâmica ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervescente. Não tem como, né? A própria vida, olha, é necessário ir, é necessário reencarnar. Não tem. E ele diz, a depuração exige de nós o quê? Esforço. O que mais? Sacrifício. O que mais? Paciência. Tem que ser resignado. Tem que ser resignado. E é necessário. Esforço, porque é um esforço ser resignado. Né? Esforço, sacrifício e paciência. E às vezes, meus irmãos, nem toda a Carlinhos diz, ombro, né? Mas às vezes a gente também não é um processo, normalmente o processo expiatório, normalmente, tá? Você nasce com. Algumas enfermidades que vai acontecendo ao decorrer da existência são nossos excessos, sejam eles físicos ou sejam eles mentais. E tem algumas enfermidades também que a gente pediu, que não é uma enfermidade que te limita, que te prende a uma cama, mas que faz você frear. Então a gente sabe que muitas vezes a gente reencarna e a gente acaba falhando e falindo. Aí a gente, sabendo dos perigos da vida terrena, a gente diz, dá para dar um esporão ósseo, para eu parar lá com 50 anos, mais ou menos. Já que eu sei como eu sou. Já que eu sei como eu sou, para dar uma freada, não é verdade? Para não, porque
O que a gente tem que entender é que onde a gente mais se lambuza é com a saúde física. Quando a gente está com saúde física, quase sempre a gente está fazendo besteira. Dificilmente a gente está com a saúde física, a gente para estudar as leis morais, a gente vai visitar um asilo, um orfanato, fazer o bem, né? A gente acaba sempre se lambuzando. Então, muitas vezes a gente solicita determinadas limitações que é para a gente não se perder. Lembra do Obreiros da Vida Eterna? Nós pedimos, inclusive, uma deficiência física que não vai limitar a pessoa, às vezes é uma perna menor que a outra, né? E eles solicitam, que é para não cair, porque não é fácil. Chega aqui, a gente esquece tudo, né? E a vaidade toma conta, a gente jura que é rei e rainha, né? Se acha, né, Carlinha? Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol que parecia nascer no mar de luz e ouro. Muito longe esmaeciam as estrelas e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou: cenas do próximo capítulo. Você já sabe até o tom, né? Mas lá vem ela com cenas do próximo capítulo, né? Quantas lições, né, gente? É isso que a gente tem que aprender na nossa vida de cotidiano, né? Ninguém encontra ninguém por um mero acaso da lei. Ninguém passa por dores por um mero acaso da lei. Gente, foi bom? Tudo tranquilo? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não é assim uma punição divina. Lembra que Deus não construiu a dor, o homem construiu a dor. A reencarnação, ela tem um propósito, é evolução, não é sofrimento. Sofrimento fomos nós que colocamos com as nossas escolhas. É aquilo que a gente aprende no Livro dos Espíritos. A gente vai para o mundo espiritual, a gente estuda, a gente aprende, mas a prática, a prova é reencarnando. É aqui que testifica o que aprendemos também no mundo espiritual. Então, mais uma vez, Deus não construiu corpos deformados e débeis. Fomos nós que destruímos. E a forma, e aí entra a misericórdia divina, a forma de recuperar é através da vivência em um novo corpo. Quantas lições, né, gente? É isso que a gente tem que aprender na nossa vida de cotidiano, né? Ninguém encontra ninguém por um mero acaso da lei. Ninguém passa por dores por um mero acaso da lei. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
desenvolver nossa Carlinha para fazer nossa prece de gratidão a Deus. Amado Jesus, quantas lições nós recebemos. Ajuda-nos que essas lições de resignação, de paciência, esforço, sacrifício, fiquem impregnadas na nossa mente, porque nessa caminhada aqui, algumas vezes nos parece que estamos perdidos, sem solução, abandonados. Mas se por um minuto pararmos, refletirmos na Tua misericórdia, nas bênçãos que Tu nos concede, podemos arregimentar forças e conseguir essa resignação, essa paciência e caminhar um pouco mais firmes, sem nos desesperarmos, sem cometer loucuras, que nos abrasarão a consciência por muitos séculos. Ajuda-nos a caminhar com paciência, com resignação e contigo como nosso mestre e guia todos os dias, e que possamos não esquecer jamais de Ti. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.